como vimos há pouco, números do IBGE apontam que o mercado de trabalho está aquecido. O número de trabalhadores com carteira assinada atingiu um patamar recorde para o trimestre encerrado em maio, enquanto a taxa de desemprego foi de 6,2%, o menor patamar em 10 anos. Ao mesmo tempo, a pesquisa Futura PEX apontou que a avaliação positiva de Lula é de 23,9%, o menor índice do mandato. E o Arena quer saber por que o governo Lula enfrenta queda na popularidade diante do aumento de emprego. Para responder a essa questão, contamos com a participação dos deputados federais Reginaldo Lopes, vice-líder do governo no Congresso, e de Alceu Moreira, do MDB. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite aos dois. Eu começo com o deputado Alceu Moreira. Deputado, o que justifica a baixa popularidade do governo Lula diante do crescimento de emprego? Aí, senhores, eu vou passar 2 minutos para cada um. Pode ser? Ok. Tudo bem. Deputado Alceu. Eu queria dar uma boa noite ao meu querido amigo Reginaldo Lopes. Nós somos parceiros da reforma tributária, ficamos muito tempo discutindo esses temas. Um abraço para ti, Leandro Magalhães, e a todos os telespectadores do CNN Arena. Olha, o governo Lula, primeiro eu preciso dizer o seguinte: nós não sabemos o que o Lula vai fazer amanhã de manhã. Não há um projeto de governo que se possa ser contra ou a favor. É simplificar a ideia, dizer que a votação que houve no Congresso dizendo que o IOF foi uma atitude contra o governo, e quando nós votamos o combustível do futuro, nós votamos 400 votos a favor. Quando o projeto é bom, o Congresso vota a favor. Essa história que nós estamos vendo da queda do governo Lula está muito ligada a esse conjunto enorme de escândalos, esta forma de argumentar as coisas, sempre passando a culpa para o outro. No caso da taxa Selic, a culpa era do anterior presidente do Banco Central, como já foi embora há muito tempo, e a taxa é 15. Por que é 15? Porque o governo está comprando o título desesperadamente para rolar dívida, não sobra nada para o mercado, ele é que compra. Todos os lugares que nós vamos no governo tem um escândalo, maior na Itaipu, daqui a pouco é nos Correios, daqui a pouco é o Fundo de Pensão, daqui a pouco é o Ministério da Saúde, daqui a pouco é o Ministério da Educação, daqui a pouco eles estão assaltando aposentados. Não pode ter um governo desta forma. Além disso, o governo hoje, com certeza, com perdão ao meu querido companheiro, meu querido amigo Reginaldo, é como uma biruta de aeroporto. Ninguém sabe o que vai acontecer. O governo Lula, neste momento, não tem um só projeto. Como é que alguém apresenta um arcabouço fiscal com um projeto que vai ter superávit X e 60 dias depois tem um rombo de 85 bilhões de reais? Com certeza, essa absoluta falta de previsibilidade, essa insegurança, e agora essa ameaça de tendo perdido na Câmara dos Deputados, ou no Senado, uma votação legítima do instrumento legislativo, ameaça ir para o Supremo, mas então agora o Supremo virou muleta para erros do governo e conforto para isso tudo? Não, nós não aprovaremos nenhum aumento de tributo em hipótese nenhuma, de jeito algum, porque o governo não fez nenhuma menção de reduzir despesas. O governo precisa produzir equilíbrio fiscal, não pode colocar nas propostas previsão de receita completamente fictícia e despesa real. O que está acontecendo é, com certeza, um desequilíbrio que a população vai pagar um preço muito caro e nós somos totalmente contra isso. O que o parlamento fez ontem, e certamente também é motivo da queda de popularidade do presidente Lula, é proteger a economia brasileira e o cidadão. Porque com taxa Selic nessas alturas e imposto elevado, nós vamos asfixiar completamente a economia sem nenhuma possibilidade de desenvolvimento. A questão da taxa de emprego tem uma metodologia utilizada que tira fora quem está no Bolsa Família. Este desemprego não é bem assim. Ok. Deputado Reginaldo, o que justifica a baixa popularidade do governo Lula diante do crescimento de emprego? Boa noite, obrigado mais uma vez pela presença aqui na CNN. Boa noite, Leandro Magalhães, boa noite Alceu Colares. Quero desejar Alceu Moreira, meu amigo e parceiro, que foi peça importante no debate da reforma tributária, do qual
devo várias gentilezas, porque, de fato, nós unimos o Brasil para fazer uma reforma que eu acredito que vai reindustrializar o Brasil e também aumentar o que eu chamo de renda per capita do povo brasileiro, a partir de produção de novas riquezas, evidente, com um modelo econômico mais descentralizado de distribuição dessa riqueza. Mas eu reconheço o papel do Alceu Moreira nesse debate. A minha avaliação, Leandro, que o mundo vive muitas inquietações nesse momento, né? E essas inquietações também são promovidas por muitas desinformações. Porque se a gente comparar os dados da economia brasileira, por exemplo, com o governo anterior, são dados extraordinários. Nós recuperamos a empregabilidade, estamos caminhando para o pleno emprego, recuperamos também o poder de compra do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras, há um crescimento da renda per capita, evidente, não na velocidade que eu defendo. Eu acho que o desafio do Brasil melhorar o clima, melhorar essas inquietações, é você produzir mais riqueza e colocar mais dinheiro no bolso do povo brasileiro, em especial das pessoas que ganham menos riqueza, menos salário. Então, isso é um desafio. Mas, mesmo assim, a renda per capita aumentou muito comparado com o governo anterior, porque a gente tem que ter alguma referência para dizer se o país está melhorando ou não. Então, o país hoje está muito mais estável, com controle da inflação, inclusive, pouco com esse crescimento econômico caminhando para o pleno emprego. Essa questão dos próprios programas sociais, com o nível de desocupação, tem a ver também que o Brasil ficou 8 anos sem ganho real do salário mínimo, então você teve um aumento da transferência de renda e não houve um aumento de ganho real do salário mínimo, então é evidente que isso foi um desencontro, um erro da política do salário mínimo no país. Então, com tudo isso, é evidente que o presidente Lula deveria ter uma aprovação muito melhor. Okay. Mas nós estamos vivendo num momento de temperatura normal. Tem muita desinformação ou muitas informações chegando ao mesmo tempo, e eu acho que o governo erra na narrativa, erra na capacidade de diálogo. Por isso, tem um descasamento entre a percepção com o mundo real. O mundo real, os indicadores são muito melhores, eu diria até comparado com o Lula 1. Se você pegar a média do crescimento econômico do Lula 3, é muito superior ao Lula 1. Okay. Mas, portanto, quando você avalia a popularidade do governo Lula 3, é muito menor do que o presidente Lula 1. Então, na minha opinião, o que significa é isso, é uma separação nesse momento da percepção do cidadão com o mundo real, que se a gente acertar no debate político, na comunicação, o presidente Lula recupera essa popularidade. Ok. Deputado Alceu, existe tempo hábil para uma retomada de popularidade a menos de 1 ano e meio da eleição de 2026? Não acredito, honestamente não acredito. A figura e o pensamento do presidente Lula é um pensamento de alguém que está 3 décadas atrás. Ele tem se comportado com um discurso absolutamente ultrapassado. Não raro nós vemos números do governo que não são verdadeiros. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde eu estou, nós estamos depois de 4 secas e uma catástrofe. Vem aqui um ministro, que foi ministro por um período, o senhor Pimenta, e diz que mandou 110 bilhões para o Rio Grande do Sul. Isso é mentira. Ele tem que me mostrar numa planilha para o povo gaúcho onde é que está esses 10 bilhões de reais. Não existe aqui. Tá? Não pode falsear a verdade. Por que nós estamos com toda essa queda de popularidade do Lula? Porque com uma taxa Selic de 15%, nós não temos nenhuma possibilidade de qualquer tipo de empresário fazer qualquer negócio de longo prazo. As pessoas têm uma visão curta pelos números atuais, que são mera consequência. Este é um país sem bússola, sem condição de saber o que vai fazer amanhã. Um governo contaminado pela falta de confiança e pelo conjunto de escândalo interno, ele centrifuga quem é bom do relacionamento. E se quem é bom não se relaciona com o governo, a decisão sempre é muito ruim.
sempre é muito ruim, não há um nível de confiabilidade, previsibilidade, segurança jurídica para se fazer qualquer tipo de proposta de médio e longo prazo. Não há como estabelecer-se uma política industrial, não há como se fazer isso, nós não temos como fazer, porque pura e simplesmente, se olharmos no disco, né, da despesa pública, nós vamos perceber o seguinte: o pagamento da dívida, a previdência social, o custo fixo do próprio governo, ele ultrapassa a divisa, está em vermelho. Não tem recurso, isso é perfeito, é perceptível para todo o mercado. Não adianta mostrar uma figura do momento dizendo que o número é este ou aquele, porque os números facilmente, por metodologia, tu manipula. Acontece que a população tem desenhado na cabeça que ela quer um outro perfil de governo moderno, dinâmico, qualificado, decente, capaz de ter confiança e poder olhar para o futuro com respeito e honradez. Eu vou fazer agora a próxima pergunta. Aliás, vou passar para o deputado Reginaldo. Deputado Reginaldo, existe tempo hábil para uma retomada de popularidade? Eu vou pedir para 2 minutos. Só me perdoe. Rafa, 2 minutos para o deputado Reginaldo também, porque o deputado Alceu Moreira também usou 2 minutos, né? Ok. A gente segue com 1 minuto e meio na próxima pergunta, é isso? Ok. Deputado Reginaldo, por favor. Então, Leandro, acredito que sim. Se a gente olhar para o passado, em 2005, melhor dizendo, geralmente os governos têm uma crise de popularidade aí no 3º ano, que por erro de comunicação ou por desinformação, e geralmente esses governos recuperam no ano eleitoral. Então, isso ocorreu tanto com o presidente Lula, que acabou ganhando as eleições de 2006 com mais de 60% no segundo turno, como também ocorreu com a presidenta Dilma em 2013. Então, a minha expectativa é que, de fato, essa percepção com o mundo real, em algum momento se encontram e, de fato, muda a popularidade. Então, eu acredito que existe sim, até porque tem entregas, tem produtos, nós fizemos boas reformas, estamos ajudando o Brasil num novo projeto de reindustrialização. Acho que o governo capitalizou e falou pouco da reforma tributária e seus impactos em relação a esse processo, que eu também sou defensor de um Brasil com mais valor agregado, um país menos primário exportador e mais exportador de valor agregado. Isso é fundamental para o Brasil produzir novas riquezas, mas é evidente também que o Brasil está sintonizado com as mudanças no mundo. O próprio presidente Lula é moderno. Nós temos hoje uma produção, porque você tem 3 grandes dilemas do mundo: segurança energética, segurança alimentar e segurança climática. E nós estamos enfrentando esses 3 grandes desafios desse século XXI e muito bem, preparando essas bases para o Brasil ser um país moderno, tecnológico, inovador, sustentável. O nosso projeto de segurança energética é fantástico, estamos produzindo energia. É evidente que nós temos que diminuir o preço para o consumidor, o preço para a indústria, mas o Brasil é um país moderno. Então, eu acredito que, com todas essas ações que o governo fez, o governo recupera no final do ano a sua popularidade e inicia 2026 melhor. Mas eu quero dizer também que eu defendo que o governo do presidente Lula, no segundo semestre de 2025, possa apresentar alguns conjuntos de ideias e de mudanças, justamente também para reequilibrar as contas públicas. Ok. Senhores, eu vou chamar para também participar do nosso debate a nossa Juliana Lopes. Ju? Deputados, obrigada pela participação dos senhores por aqui. Queria começar pelo deputado Alceu, mas vou fazer a mesma pergunta para os dois. A gente falava agora há pouco sobre o presidente Lula acionar o STF contra a decisão do Congresso de derrubar a alta do IOF. Deputado Alceu, isso pode abrir caminho para um desembarque de partidos, como o do senhor, da base do presidente Lula? Olha, Juliana, eu não posso falar pelo meu partido, porque o meu partido tem uma executiva e nós não discutimos esse tema. Nosso partido, o MDB, como todo mundo conhece, tem uma parte que já é oposição ao governo, que é o meu caso, tem outra parte que está no Ministério, e nós convivemos sempre assim. Esta é a forma como o MDB se comporta no Brasil inteiro, como uma frente partidária que nós somos. Mas eu quero te dizer o seguinte:
esse socorrer do judiciário mostra, primeiro, que nós temos hoje uma profunda insegurança institucional. Não é insegurança jurídica, é institucional. Nós não decidimos agora onde termina o poder de um e onde começa o poder de outro. Quando alguém sente que perdeu, e perdeu na raia normal, foi para o Congresso e perdeu, imediatamente vai para lá, vai para o Supremo, para tentar buscar no Supremo uma muleta para salvar o aumento de impostos. Não. O governo não conseguirá fazer isso e, se fizer no Congresso, reagirá com certeza. Nós não permitiremos coisa dessa natureza. Mas o que está acontecendo mesmo é um profundo desequilíbrio fiscal. O que nós temos é a demonstração da irresponsabilidade, da gastança desenfreada. Não há nada proposto para o segundo semestre que não seja aumento de impostos. Não tem um sinal do governo que seja corte de despesa, que seja mostrar que está no caminho da seriedade, da serenidade. Não tem nada nesse sentido. O governo não vai melhorar. Sabe por que não vai? Porque o governo chamou a Gleice, que não se relaciona bem com o Congresso, para fazer articulação, e agora está pensando em chamar o Boulos. O governo, na verdade, está juntando a esquerda para perder acomodado num canto. Desculpa interrompê-lo, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, tem uma pergunta aqui do Pedro Venceslau. Deputado Reginaldo, isso facilita o desembarque de partidos da base eleitoral? Olha, hoje os partidos estão todos divididos. Você tem partido que tem 3 ministros e parte dele é governo e parte é oposição. Não altera muito, mas é evidente que o governo precisa fazer um arranjo melhor na sua governabilidade. Eu acredito que, se eu fosse o presidente Lula, eu ia cortar uns 20 ministérios, porque, de fato, não tem justificativa você ter composição de ministros de partidos do qual os partidos não têm compromisso com a governabilidade. Então, é um bom momento para a gente fazer uma boa reforma ministerial, fazer um governo mais enxuto, com políticas públicas que interagem entre si e não competem entre si, elimina sobreposições, pode dar mais eficiência. Isso é Reginaldo Lopes falando, né? Não é um debate do meu partido, mas acredito que seja positivo, porque mudou muito o modelo de governabilidade, né? Os presidentes não presidem, os líderes não lideram e os ministros também não coordenam. Então precisa fazer um modelo novo, né, dessa composição. Mas, de fato, o governo Bolsonaro, Juliana, deixou uma dívida de 90 bilhões. Se a gente fosse avaliar o tamanho dessa dívida herdada, o governo Lula está cumprindo as suas metas fiscais. Ele deixou mais de 30 bi no calote que ele deu aos governadores, que nós assumimos a responsabilidade de fazer a compensação com a redução do preço do consumo desses impostos na véspera das eleições de 2022, e também depois ele fez uma manobra por emenda constitucional que ele não pagou os precatórios. Então, é bom dizer que o nosso governo tem muita responsabilidade fiscal. É um governo equilibrado, dentro das demandas sociais também, de garantir políticas sociais para o povo mais pobre. Deputado, vou só trazer... Claro, desculpe interrompê-lo, vou trazer o Pedro Venceslau também para a gente dar o mesmo tempo para os dois. Boa noite, deputados. O deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, disse que a decisão sobre desembarcar ou não do governo, estar ou não com Lula em 2026, vai ser tomada no ano que vem. Mas eu pergunto para os dois, qual a possibilidade, como os senhores avaliam a possibilidade do MDB indicar o candidato a vice do presidente Lula? Tem 3 nomes que aparecem como possíveis parceiros de chapa em 2000, de chapa. Temos a Simone Tebet, temos o Helder Barbalho, temos o Jader Filho. 3 nomes que são colocados como possíveis candidatos a vice. Para quem é a pergunta? Pode começar o deputado Alceu Moreira. Olha, para começar, eu não acredito que o presidente Lula seja candidato. Ele vai chegar a um grau de desidratação da sua imagem que ele não será candidato. Se é uma coisa que o Lula não cometer um erro dessa natureza com essa idade que ele tem.
Ele vai chegar no final do ano, o governo não tem nenhuma alternativa fiscal para melhorar, a menos que ele fizesse um corte. Isso não é período de fazer corte, não é da natureza do PT fazer corte de despesa. E se ele não fizer corte de despesa, ele não tem equilíbrio fiscal. Se ele tiver equilíbrio fiscal, não dá tempo de corrigir essa rota e ele não corrigirá a imagem. Ele não vai para uma eleição para perder flagrosamente. Portanto, o MDB não terá o sacrifício de colocar o vice de Lula, porque o Lula não será candidato, na minha opinião. Nós certamente teremos outro quadro. Eu, na verdade, essa pergunta, como partido, não posso responder. Eu sou oposição ao governo Lula, embora com o Reginaldo ele pode testemunhar, nós temos sempre sentado de pronto para poder construir qualquer alternativa, mas o meu partido não tem um comportamento homogêneo de norte a sul e, portanto, certamente ele tem pensamento distinto. Na minha opinião, como disse, o Lula não chegará na próxima eleição em condição de ser candidato e, se ele souber que perde a eleição e ele saberá, ele não será candidato. Não sendo candidato, não teremos a necessidade de discutir quem será seu vice. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Lula será candidato e será reeleito novamente para a presidência da República. Eu acredito que o melhor modelo é Lula e Alckmin. Alckmin tem sido um companheiro dedicado ao nosso governo, tem feito um excelente trabalho nesse projeto da nova indústria brasileira e várias ações de reindustrialização e, portanto, acredito que o PMDB tem um papel extraordinário na nossa aliança. Eu acho que os ministros do PMDB têm dado contribuições históricas para o Brasil. Eu posso citar aqui o papel do Renan Filho, eu acho que é um quadro excelente, tem conseguido deslocar a necessidade de alocar orçamento público na infraestrutura, fazendo grandes concessões. O governador de São Paulo, Tarcísio, fez 9 concessões, 6 não performaram. O Renan renovou essas concessões, está fazendo 39 e vai, a partir de 2028, colocar 100 bilhões do setor privado na infraestrutura brasileira. É bom lembrar que o Bolsonaro não colocou nem 10 bilhões público. Então, nós mudamos o modelo. Acho que o governo Lula tem muitos resultados, muitas mudanças estruturantes, grandes ações que preparou o Brasil para o futuro, mas está errando muito na narrativa e no diálogo. Eu espero que isso seja consertado nesses próximos meses e, com certeza, viabilizará a reeleição do presidente Lula. Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do deputado Alceu Moreira e também Reginaldo Lopes, aos dois. Muito obrigado pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN em plena sexta-feira, viu? Obrigado aos dois. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alceu.